no meio do caminho. O que é ficar no meio do caminho? Ficar no meio do caminho é uma expressão que a gente usa, é um termo que a gente usa para descrever alguém que começou algo e não conseguiu terminar. Alguém que começou uma caminhada e não conseguiu chegar ao destino final daquela caminhada. Alguém que iniciou um projeto, mas não conseguiu concluir aquele projeto. Ficar no meio do caminho muitas vezes é a expressão que a gente usa para falar de um time de futebol, até mesmo de uma seleção que iniciou um campeonato, mas no meio do campeonato foi eliminado, não chegou à final, não chegou a disputar o título, porque ficou no meio do caminho. No meio do caminho é a expressão que a gente usa também para descrever um casal, um homem, uma mulher, que se aliançaram nos laços do matrimônio, e por falta de habilidade no propósito de amar um ao outro, de forma sacrificial, exercitando o amor que muitas vezes deve se manifestar através da tolerância, através da compreensão, do perdão, não conseguiram fazer isso diante dos conflitos, das dificuldades, entrou o divórcio e aquele casamento então foi interrompido. Era um casamento que tinha tudo para chegar até o fim da vida, mas infelizmente foi um casamento que ficou no meio do caminho. E eu pergunto para os irmãos, existem pessoas que podem ficar no meio do caminho pela incapacidade de amar, pela incapacidade de exercer amor, muitas vezes, dentro de um relacionamento? Quem acha que isso pode acontecer? Levanta a mão aí. Irmãos, ficar no meio do caminho também é uma expressão que a gente pode utilizar para falar de um veículo que saiu de um ponto para chegar no outro, e no meio do caminho acabou o combustível. Não tinha posto para abastecer, o combustível acabou, e quando não tem combustível o carro não anda, né? Eu quero dizer para você, querido, assim muitas vezes é na nossa vida espiritual. Existe um depósito de azeite na sua vida que precisa ser abastecido constantemente. Você precisa ser prudente. A Bíblia diz que você tem que ser prudente, que você tem que estar enchendo a sua lâmpada de azeite. Ou seja, existe uma lâmpada e dentro dela tem que ser colocado azeite, para que a chama fique acesa e você possa chegar até o fim da caminhada. A Bíblia fala de 10 virgens, somente 5 conseguiram chegar no final da caminhada. As outras 5 ficaram no meio do caminho. Irmãos, ficar no meio do caminho em relação aos projetos humanos é ruim, é desanimador, é uma experiência triste, mas ficar no meio do caminho em relação à salvação é uma completa tragédia. Ficar no meio do caminho em relação à salvação é uma completa tragédia. E eu quero falar um pouco com os irmãos sobre essa questão de não ficar no meio do caminho, lendo aqui em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 23, nós vamos ler aqui do versículo 23 ao 30, depois do 34 ao 39, aqui Deus vai falar conosco nesse texto sobre essa questão de ficar no meio do caminho. Existem pessoas que podem acabar ficando no meio do caminho, e eu quero crer que Deus está falando conosco hoje para que a gente não seja uma dessas pessoas. Amém? Deus quer que você chegue ao final dessa caminhada. Deus quer que você chegue ao destino, né? Então nós temos que aprender com quem chegou e também com quem não chegou. Então nós podemos tirar lições, né, de quem venceu e também de quem não conseguiu vencer. Então aqui em Deuteronômio, que é o 5º livro, né, da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 23, Moisés está falando com o povo. Quem achou, dá um amém aí. Amém. Então vou estar lendo aqui, irmãos. Diz assim: isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes,
ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmuraste nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis e nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Agora você vai pular para o 34. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei a dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra que pisou, e darei a ele a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes: por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem bem nem mal, eles ali entrarão, e a eles eu a darei, e eles a possuirão. Amém, igreja? Queridos, aqui, quando chega em Deuteronômio, aqui nesse momento, Moisés ele está fazendo um apanhado geral. Ele está passando a régua, ele está fazendo uma retrospectiva de tudo que aconteceu desde o momento que saiu do Egito, e ele está pegando as partes mais importantes, e aqui em especial ele está fazendo uma conexão com tudo que aconteceu em Números capítulo 14. Aqui Moisés está preparando o povo para receber a promessa, Havia ali no coração de Moisés esse direcionamento de preparar o povo para receber a promessa. E antes de receber a promessa era necessário fazer um autoexame, era necessário fazer um balanço geral para ver aonde o povo errou, aonde o povo acertou, quais situações foram menos ou mais determinantes no progresso do povo. Eu digo para você, querido, antes da bênção, quando você está próximo de herdar ou de receber aquilo que Deus preparou para você, muitas vezes é necessário parar para fazer um balanço, muitas vezes é necessário parar para avaliar aonde está o nosso coração, para avaliar o que aconteceu no passado que não deu certo, o que aconteceu no passado que deu certo e precisa continuar sendo feito para que nós possamos avançar. Então Moisés ele começa a falar com o povo: gente, é o seguinte, está chegando a hora, está chegando o momento, está perto, está perto, está muito próximo, porém nós precisamos olhar para trás e ver algumas coisas que aconteceram. Lembra quando eu escolhi 12 homens debaixo da direção de Deus, um homem de cada tribo de Israel, e enviei esses homens à terra para que eles espiassem a terra? Vocês lembram que aqueles homens trouxeram informações da terra, inclusive trouxeram frutos da terra e disseram: boa é a terra é abençoada, os frutos são grandes. Porém, 10 desses homens, eles disseram assim: porém lá existem gigantes, porém lá existem os anaquins, existem os homens de grande estatura. O Senhor nos entregou para morrer, o Senhor nos enviou ali para que nós sejamos mortos pelos amorreus, o Senhor nos odeia. E vocês começaram a murmurar nas suas tendas, porque essas palavras entraram no coração de vocês, e vocês começaram a murmurar, vocês começaram a reclamar, vocês desanimaram. A terra era boa, porém vocês não quiseram. O que o Senhor preparou era bom, porém vocês não quiseram. E eu disse a vocês: gente, não desanimem, não temam, porque o Senhor que pelejou lá no Egito, pelejará hoje. Aquele Deus que pelejou lá atrás, que deu vitória lá atrás, é o mesmo Deus que vai dar vitória hoje para nós. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, o Deus que já pelejou por você lá atrás, Ele peleja hoje por você.
O Deus que lutou suas lutas no passado está pronto para lutar suas lutas no presente. Ele é poderoso, Ele continua sendo o mesmo Deus, libertador, vitorioso nas batalhas. Porém, Moisés disse: vocês não deram atenção. E aí o Senhor jurou, dizendo: esta maligna geração não entrará na terra que eu preparei, salvo Caleb, Josué. Por quê? Perseveraram em seguir ao Senhor. Perseveraram em seguir ao Senhor. E eu quero perguntar para você nessa noite: quem quer chegar ao destino da bênção com Deus aí? Persevere em seguir ao Senhor. Persevere. Pastor, o que é importante para nós hoje nesses dias? Perseverar em seguir ao Senhor. Não é seguir os modismos, não é seguir a multidão, não é seguir a filosofia do mundo, não é seguir, irmãos, a opinião pública. É seguir ao Senhor, o Senhor da palavra, aquele que se manifesta a nós através da sua palavra. É seguir ao Senhor. E eu sigo ao Senhor quando eu permaneço orando, quando eu permaneço recebendo a palavra e obedecendo a palavra e praticando a palavra. Eu sigo ao Senhor, irmãos, quando eu permaneço na igreja, quando eu permaneço em comunhão com a igreja, porque aqui eu sou a igreja. Eu não sou apenas o templo do Espírito Santo. Sozinho, você e eu somos templo do Espírito Santo. Agora, quando nós estamos juntos, nós somos a igreja. Porque a igreja não é uma pessoa, a igreja é a unidade dos crentes. Quando nós estamos juntos, nós estamos dizendo: eu estou pelejando pelo propósito de ser igreja. E a igreja tem sido alvo dos ataques de Satanás nesse tempo. Deus precisa da nossa fidelidade em mantermos a nossa unidade, a unidade da fé, né? Então, essa semana, na quarta-feira, o pastor Lucas pregou um pouco sobre o propósito na vida do crente, e um deles é a unidade, porque há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. E nós precisamos, irmãos, entender que quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a pertencer a um único Deus, passamos a ter na nossa vida um único Salvador, passamos, irmãos, a portarmos na nossa vida um único Espírito Santo, e passamos a ser proprietários de uma única fé, e nós vamos caminhar em direção a um destino final, e nós precisamos chegar lá. E aqui, irmãos, houve uma perseverança, perseveraram em seguir ao Senhor. E eu penso assim, que tudo que aconteceu aqui no Velho Testamento, em relação à saída do povo do Egito para a terra prometida, tem muito a ver conosco hoje. Porque se você estuda a palavra de Deus, você vai lá em 1 Coríntios 10, você vê que tudo foi escrito como figuras e alerta para aqueles a quem é chegado o fim dos séculos, para aqueles a quem é chegado o fim dos tempos. Ou seja, tudo que aconteceu lá atrás com aquele povo é figura do que vai acontecer conosco. A libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio representa, irmãos, a libertação das nossas vidas do cativeiro do pecado. Moisés, como libertador do povo, representa Jesus como aquele que veio para nos libertar do pecado, em relação à dimensão espiritual da nossa vida. E assim como eles caminhavam para um destino final, onde Deus havia preparado para eles um lugar de bênção, nós também estamos caminhando para um destino final, para uma terra prometida, não na terra, mas para uma terra prometida no céu, para uma terra prometida no céu, na presença de Deus, diante da glória de Deus e com Deus. E assim como aquele povo teve que caminhar em direção à terra prometida, nós também estamos caminhando, e nós temos que ter a consciência, a mesma consciência que aquele povo teve, de que para chegar na terra prometida que foi preparada pelo Senhor para nós temos que ter a condição, a capacidade de enfrentar um deserto de dificuldades aqui na terra, de passar por um deserto de dificuldades aqui na terra. E deserto, irmãos, é um lugar onde muitas vezes nós sofremos, passamos lutas. Deserto não é lugar de abundância, onde a gente olha e fala: nossa, tem bastante recurso, está até sobrando. Não, deserto não é lugar de abundância. Deserto é o lugar onde muitas vezes você vai ter o necessário para suprir a sua vida naquele dia. Por isso que Jesus diz, ali na oração do Pai Nosso:
o pão de cada dia. Ou seja, a oração do Pai Nosso nos ensina que a cada dia Deus nos tem o pão. Ele tem para nós como provisão o pão. Não vai faltar, não vai ter talvez muita abundância, mas não vai faltar. O que nós precisamos, o Senhor nos dará. Ele vai suprir a nossa necessidade na medida certa. Amém, irmãos? Deserto é um lugar onde muitas vezes você vai ter ausência de recursos, você vai ter ausência de dinheiro, você vai ter ausência até de pessoas, mas entenda, você nunca vai ter ausência de Deus na sua vida. Nunca vai faltar Deus no seu deserto. Deus não faltará na sua vida. Você pode estar passando pelo deserto, você pode estar vendo a falta de muitas coisas, mas não vai te faltar Deus no seu deserto. E aí, irmãos, eu olho para esse texto e começo a pensar: quem são aqueles que ficam no meio do caminho? Quem são aqueles que ficam no meio do caminho? Pergunta para o seu irmão aí: quem é que fica no meio do caminho, irmão? Quem é que fica no meio do caminho? Primeiro, fica no meio do caminho aqueles que têm motivos de sobra para amar a Deus, mas preferem amar o Egito. Quem é que fica no meio do caminho? Aqueles que têm motivo de sobra para amar a Deus, mas preferem amar o Egito. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que o povo estava andando com Deus, caminhando com Deus, mas pensando no Egito. Sabe aquela pessoa que diz que ama você, mas está pensando em outro? Era assim que estava acontecendo. Andando do teu lado, caminhando contigo, mas pensando no outro. Andando com Deus, mas pensando no Egito, nos prazeres pecaminosos do Egito, nas alegrias que viveram no Egito, dentro de uma vida sem Deus, de uma vida sem compromisso com Deus, escravizada pelo pecado ali. Mas o povo estava com o coração no Egito. Deus havia tirado o povo do Egito, mas o Egito não tinha saído dos seus corações. E eu fico pensando que muitas vezes tem gente dentro da igreja, está na igreja, está aparentemente caminhando com Deus, mas o coração não está aqui. Às vezes está aqui em corpo, às vezes está aqui presencialmente, mas o coração muitas vezes está lá fora, pensando que hora que vai acabar esse culto, porque tem coisas lá fora que chamam a atenção, tem coisas lá fora que sabe, conquistou o coração, e a pessoa às vezes está na presença de Deus, mas pensando lá fora. Aquele povo, ele estava caminhando para frente, olhando para trás, caminhando para frente, mas olhando para trás. Irmãos, e eu penso que é muito perigoso quando você caminha para frente, olhando para trás. Eu entendo que você não vai chegar no alvo, porque se eu começar a caminhar para frente, olhando para trás, o alvo está aqui. Quando de repente eu vou chegar próximo do alvo, o alvo vai estar aqui, eu vou estar aqui. Por quê? Porque, irmãos, para chegar no alvo, eu tenho que caminhar olhando para o alvo. Eu tenho que caminhar olhando para o alvo. Eu não posso continuar olhando para trás. Por isso que Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o que ele diz, irmãos? Essa pessoa não é apta para o reino de Deus. A pessoa que põe a mão no arado e olha para trás não é apta para o reino de Deus, porque você não coloca a mão no arado e vai arando, olhando para trás, irmãos. Não é assim que acontecem as coisas. Então Deus tirou o povo do Egito, mas o povo estava com o seu coração no Egito. E eu fico pensando, irmãos, tem muita gente que, a exemplo do que aconteceu com o povo no passado, com esse povo que saiu do Egito, muitas vezes está ligado com Deus, mas também está enamorado do mundo lá fora. A pessoa diz assim: eu aceitei a Jesus, mas eu ainda quero continuar consultando horóscopo. Eu aceitei a Jesus, mas eu ainda quero continuar. Eu quero Jesus, mas ainda quero continuar bebendo, quero continuar fumando, quero continuar no narguile, quero continuar na balada,
eu aceitei, eu quero Jesus, mas eu também quero a bebida, eu também quero a balada. Irmãos, não dá para a gente ter Jesus, caminhar com Jesus e caminhar de mãos dadas com o mundo, porque ou você rompe com o mundo, ou o mundo leva você a romper com Deus. Ou você rompe com o mundo, ou o mundo leva você a romper com Deus. Essa situação de viver no meio termo, de viver com o coração dividido, não funciona, irmãos. Não funciona, né? Tem gente que fala, eu fico preocupado com aquelas pessoas que são crentes, mas aí de repente você está lá no carro da pessoa, ou na casa da pessoa, e a pessoa está lá ouvindo aquelas músicas de funk, aquelas músicas seculares, aquelas músicas mundanas, que falam que a letra da música são coreografias eróticas ou acrobacias eróticas que mostram a relação sexual do homem com a mulher. Aí você vê termos lá de quicando, pulando, isso e aquilo, e aí você fala, mas como é que pode isso, né? Como é que pode um crente colocar isso para dentro da sua mente, para dentro do seu espírito, né? Como é que pode isso? E a minha esposa, ela participou de um congresso de mulheres ontem, um congresso aí interdenominacional, né, que aconteceu na arena lá daquela igreja Aliançados. E a última mulher que pregou foi aquela Karina Bach, né, que é bastante conhecida aí agora no meio evangélico, mas também é conhecida no meio artístico, né? E ela deu o depoimento dela, quanta coisa errada ela fez quando ela não tinha Jesus. Ela falou que ela posou nua em revista, que ela bebia, que ela fazia tantas coisas, mas depois que ela aceitou Jesus, ela aceitou de verdade, né? E ela começou assim, de uma maneira muito, muito simples, mas também de uma maneira muito impactante, a questionar as mulheres que estavam ali, falar, como que você, que aceitou Jesus, coloca uma micro saia e permite que o seu corpo seja exposto e você fique sendo, vamos dizer assim, objeto de desejo de homens solteiros e de homens casados? Como que você pode dizer, eu sou de Cristo, mas o seu estilo de roupa não tem nada a ver com quem você é? O estilo de roupa, ele fala mais do mundo do que de uma pessoa que serve a Cristo. E ela começou a apertar, e ela começou a falar, como que você que toca no louvor, você que se diz levita, você sai da igreja e vai para um boteco e vai tomar cerveja, e depois você sobe no altar e toca para Deus e canta para Deus? Como que você pode dizer que isso condiz com a postura de alguém que verdadeiramente entregou sua vida para Jesus? Então ela foi colocando essas questões, né? E ela foi levando o povo a ser confrontado com essa realidade hoje, de que muitos estão vivendo um cristianismo onde o coração das pessoas está dividido entre servir a Deus e servir o mundo. Servir a Deus, mas também buscar para si os prazeres do mundo. Servir a Deus, mas sem romper com o mundo. E aí eu fico pensando, irmãos, que quando nós aceitamos viver assim, nós estamos não apenas vivendo com o coração dividido, mas pior do que isso, a gente está dizendo que Deus é obrigação e que o mundo é um prazer na nossa vida. Vou repetir, a gente está dizendo assim, Deus é uma obrigação e o mundo é um prazer. Ou seja, eu vou na igreja porque se eu não for na igreja, o pastor vai me ligar. Se eu não for na igreja, meu marido vai me cobrar. Se eu não for na igreja, minha esposa vai me cobrar. Se eu não for na igreja, alguém vai subir no púlpito e vai usar o microfone para dar um recadinho para mim. Se eu não for na igreja, né, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ou seja, ir na igreja é mais para se livrar de cobrança de pessoas, de seres humanos, do que para buscar aquele que salvou a sua alma do inferno. Ir na igreja muitas vezes é um desencargo de consciência, é cumprir uma obrigação religiosa, mas não uma experiência de amor que me transforma, que me coloca na presença do Deus vivo. Por que você está aqui hoje? O que tem te trazido aqui hoje? Qual é a motivação que está por trás da sua atitude
de estar dentro de um templo para cultuar a Deus. Deus não quer ser obrigação na vida de ninguém, irmãos. Deus, Ele quer ser o prazer da sua vida. Tem muita gente que fica, às vezes, horas na frente de um celular, só mexendo no Instagram, nas redes sociais, vendo videozinhos engraçados, vendo isso, vendo aquilo, vendo coisas que não acrescenta nada. E aí a pessoa, enquanto ela está ali, ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não medita nas coisas de Deus, e aí depois ela chega assim e fala: ai pastor, sabe, eu estou sem fé, estou desanimada, ou estou desanimado, não sei porquê, estou sem fé, estou desanimado, sabe, estou sem vontade de ir na igreja. Aí eu vou dizer para você: claro que você vai ficar sem vontade de ir na igreja, porque Deus não é a escolha da sua vida, a escolha da sua vida é o mundo. Deus é uma obrigação que você cumpre no final de semana, no domingo à noite, você vem à igreja e fala: cumpri minha obrigação. Mas quando se trata de prazer, quando se trata daquilo que te faz feliz, isso está no mundo, isso não está em Deus. Isso está nas coisas lá de fora, mas não está no Deus que te salvou. O povo estava assim, irmãos, o povo estava caminhando com Deus, mas sentindo saudade do Egito, sentindo saudade de voltar para trás. E eu quero dizer para você, querido, é perigoso andar com Deus desse jeito. Por quê? Porque à medida que o teu tempo de caminhada com Deus vai aumentando, as exigências, presta atenção no que eu vou dizer, à medida que o seu tempo de caminhada com Deus vai aumentando, as exigências de Deus na tua vida também aumentam. Por quê? Porque Deus espera que você cresça, porque Deus espera o seu crescimento, porque na visão de Deus, quando você nasce em Cristo Jesus, você aceitou Jesus, Deus te pega no colo como um bebezinho espiritual, recém-nascido. Aí Ele não pode exigir nada de você, porque você é um bebê. Então, como bebê, Ele tem que te carregar no colo. Aí Deus te dá mamar, Deus te dá papinha, Deus te dá uma comidinha que você não precisa mastigar. Ele vai te carregando no colo. Só que você vai crescendo, o tempo vai passando. Aí o que acontece? Deus começa a olhar para você e falar: peraí, já cresceu um pouquinho, já dá para andar sozinho. Aí Deus já não te carrega mais no colo, Ele já te coloca para andar. E aí você vai crescendo, e aí Ele fala: agora você pode ir um pouquinho mais longe, o papai vai estar te observando, mas você já pode caminhar, ir um pouquinho mais longe. Mas essa responsabilidade agora também é sua. Em outras palavras, à medida que você cresce, Deus, Ele tem o direito de exigir um pouco mais de você, porque você está crescendo. Por que muitas pessoas ficam no meio do caminho? Por conta da sua imaturidade, por conta da sua falta de crescimento. Muitas pessoas estão ficando no meio do caminho, por quê, irmãos? Porque não estão crescendo, não estão amadurecendo. O tempo está passando, mas elas não estão acompanhando a evolução do tempo em relação ao crescimento espiritual que elas já deveriam ter alcançado. Sabe aquela pessoa que passa meses, passa anos, e ela continua com as mesmas manias erradas, com as mesmas posturas erradas, não consegue abandonar o mundo, não consegue fazer de Deus a sua escolha, e continua na igreja servindo a Deus por obrigação. Continua na igreja servindo a Deus por obrigação. Aí eu pergunto, irmãos, aonde é que essas pessoas vão parar? No meio do caminho. Se você é essa pessoa, o que vai acabar acontecendo com você, meu irmão ou minha irmã? Você vai parar, você vai estagnar, você vai ficar no meio do caminho. Porque, irmãos, nós precisamos crescer, nós precisamos entender que o mundo não pode ter espaço no nosso coração. O mundo não pode, irmãos, nos dominar. É aceitável que quando você aceita Cristo, você viva uma luta para sair do mundo
e passar a viver uma vida em Cristo, mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, você continua nessa mesma luta, alguma coisa não está bem, algo está errado, né? Porque, irmãos, a tendência é que o nosso coração ele entre em aliança com o coração de Deus. Aonde estiver o teu coração, ali vai estar o quê? Teu tesouro. Aonde estiver o teu coração, meu irmão, ali está o seu tesouro. O coração do povo não estava em Deus. O coração do povo estava no Egito. O povo estava com Deus na aparência, mas o coração deles não era do Senhor. E quando o nosso coração não está em Deus, eu digo assim, que nós nos tornamos aquele crente bipolar. Pastor, o que é um crente bipolar? É aquele crente que no momento ele está assim, em êxtase espiritual, ele vem e participa de um culto, Deus fala com ele, aí ele fica avivado, ele fala em línguas choricantas e aí vai e tal, fica avivado, fica animado. Passa uma semana, aquele mesmo crente está chutando o pau da barraca, está querendo desistir do casamento, está querendo desistir da igreja, está bocudo, né? Está boca dura, não aceita ser corrigido, não aceita ser cobrado, está questionando tudo, está questionando todos, porque parece que uma pessoa de repente se transformou numa outra pessoa. Isso é uma bipolaridade espiritual que está acontecendo na vida de muitos crentes. Por quê? Porque o coração está dividido. O coração está dividido. Nessa noite, o Senhor está dizendo que Ele quer o seu coração inteiramente para Ele. Nessa noite, o Senhor quer dizer para você que o Egito não pode mais ter na sua vida o espaço que Ele está tendo. Nessa noite, o Senhor está dizendo para você que Ele está reivindicando a sua vida para Ele. Ele não quer você 50%, Ele não quer você 90%, Deus quer você 100%. Deus, Ele te quer por inteiro. Deus, Ele não te quer pela metade. Irmãos, nós precisamos nos entregar inteiramente ao Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus é a razão da nossa vida. Nele está a nossa felicidade, nele está a nossa paz, e acima de tudo nele está a vida eterna. Nele está a vida eterna. O povo que estava andando com Deus ali estava com o coração dividido, e o coração dividido levou aquele povo a ficar com uma mente tão cega que eles começaram, irmãos, a olhar para os seus problemas, olhar para os seus sofrimentos no deserto e considerar Deus como culpado de todo o sofrimento, considerar Deus como culpado de todos os problemas que eles estavam passando. Eles disseram assim: o Senhor nos odeia. Isso é forte, irmãos. O Senhor nos odeia. Isso é forte. A gente tem que parar nessa frase aqui e refletir um pouco sobre o que essa frase quer nos dizer. Quando alguém que caminha com Deus chega a dizer: o Senhor me odeia, ou o Senhor nos odeia, é como se aquela pessoa estivesse olhando para os seus problemas, para as suas dificuldades, e estivesse dizendo: a culpa do que está acontecendo comigo é de Deus. E na realidade, tudo que eles estavam vivendo ali, de dor, de sofrimento, a situação problemática da vida deles no deserto, era culpa deles mesmos, culpa da sua falta de fé, culpa da sua falta de obediência. Mas o fato deles estarem com o coração dividido fazia com que eles não conseguissem ver os seus próprios erros. Eles não conseguiam ver que a culpa era deles. Então eles atribuíam a sua culpa a Deus. Quando o nosso coração não está em Deus, até Deus é culpado na nossa vida. É culpado das coisas não acontecerem como a gente gostaria, é culpado dos nossos planos não darem certo. Aí a gente culpa a Deus porque os planos que a gente fez não deu certo. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de cumprir nenhum dos seus planos. Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir nenhum dos meus planos. Amém, irmãos?
Ele cumpre muitas vezes alguns planos da nossa vida porque Ele nos ama. Ele cumpre muitas vezes planos na nossa vida porque Ele vê por trás desses planos alguma coisa que é benéfico para o seu reino, que traz glória ao seu nome. E aí eu lembro do exemplo de Ana, irmãos. Ana, ela tinha um plano, um projeto na vida. Qual era o projeto de Ana? Ser mãe. Ela só queria ser mãe. Ela era estéril, ela não podia gerar filhos, mas ela tinha um plano: eu preciso ser mãe. A realização dela como mulher, naquela época, naquela sociedade, dependia dela ser mãe, e ela foi buscar a Deus. Só que a grande sacada na oração de Ana, irmãos, foi o momento quando ela disse: Senhor, eu quero um filho, e se o Senhor me der, ele não será somente meu, ele será também seu, porque eu serei mãe dele, mas ele será teu servo, porque eu entregarei ao sacerdote, para que ele cresça dentro do santuário, e aí o Senhor pode fazer dele o que o Senhor quiser, um profeta, um sacerdote, o que o Senhor quiser. Esse filho será meu, mas também será teu. Irmãos, quando Deus ouviu essa oração, eu imagino assim que Deus falou: opa, ela não pensou somente nela, ela pensou também no meu reino, no que aquilo que eu vou dar para ela vai acrescentar de bênção no meu reino, o que isso vai contribuir para vamos dizer assim, a edificação do meu reino. Eu vou ter que atender essa oração, porque ela terá um filho, mas eu vou ter um profeta, um sacerdote nas minhas mãos. Irmãos, se nós queremos que Deus olhe com carinho para os nossos planos, nós temos que não somente pensar naquilo que nós queremos, nós temos que pensar no que aquilo que Deus vai nos dar vai contribuir para o reino dele, para a glória dele. E quando você começar a fazer isso, você vai ver que Deus vai olhar de uma maneira muito especial para as suas orações, para aquilo que você coloca diante dele. Agora, quando você pede algo só para você, sem se preocupar com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus na sua vida, aí Deus olha para o teu coração e fala: filha, você está meio egoísta ainda, hein? Filho, você está um pouco egoísta, espera um pouquinho, amadurece mais um pouco, e aí eu vou conceder então o que você me pede. Mas nesse momento, você precisa amadurecer mais. Tem muito egoísmo no seu coração ainda, tem muito egoísmo ainda comandando a sua vida. Então muitas vezes nós temos que entender que Deus, irmãos, Ele é perfeitamente sábio. Ele não vai nos dar nada que vai nos prejudicar. Se ele for nos dar alguma coisa que vai nos tirar da presença dele, Ele não vai nos dar. E a gente tem que entender que isso foi o melhor que Deus fez por nós. Amém, irmãos? O nosso problema muitas vezes é achar que Deus é para nós um Papai Noel, um velhinho de barba branca, roupa vermelha, que pega a gente no colo e aí dá tudo o que a gente pede. Irmãos, Deus não é Papai Noel. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Ele é Deus Todo-Poderoso, que sabe perfeitamente o que nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, entender, como povo de Deus, que se nós queremos avançar e não ficar no meio do caminho, nós temos que colocar o amor do nosso coração no alvo certo. E o que eu quero dizer com você? O que eu quero dizer para você com isso? Que nós devemos amar a Deus e usar o mundo e as coisas do mundo. Nós devemos amar a Deus e usar o mundo e as coisas do mundo, e não amar o mundo e querer usar a Deus. Não amar o mundo e querer usar a Deus para ter as coisas deste mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe quando alguém quer usar Ele. Deus sabe quando alguém o ama, e Deus sabe quando alguém está querendo usar Ele, simplesmente para satisfazer desejos e vontades do seu coração. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: Deus te ama, mas Ele não vai se deixar ser usado por nenhum de nós. Ele quer que você amadureça,
Ele quer que você entenda que Ele é Deus e que você é servo, que Ele é Deus e você é serva. Ele sempre vai cuidar de você. Ele não quer que você fique no meio do caminho. Mais importante que as bênçãos é quem te abençoa. Amém? Fala para o seu irmão aí, mais importante que a bênção é o abençoador. Mais importante que a terra prometida, irmãos, era Deus na vida do povo. Se a gente parar para pensar, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não levou o povo para a terra prometida, Deus levou o povo para estar com Ele. Deus queria que o povo estivesse com Ele. Ele era a verdadeira bênção na vida do povo. A verdadeira bênção na sua vida é o Senhor, porque sem o Senhor você não é nada. Sem o Senhor você não caminha, mas com o Senhor todas as coisas são possíveis a você. Amém? Irmãos, quem é que fica no meio do caminho? Aqueles que não valorizam o que Deus deu. Fala para o seu irmão aí, valorize o que Deus tem te dado. Muitos saíram com a promessa de receber, mas não receberam. Porque aqui, irmãos, versículo 26, porém vós não quisestes subir, fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Irmãos, Deus preparou o melhor, Deus preparou algo grandioso para o povo, Deus preparou uma terra que mana leite e mel, Deus preparou tudo, mas o povo não quis. E eu quero dizer uma coisa para você, querido, quando alguém prepara algo para você, e você não quer, você deixa de receber, porque a partir do momento que você não quer aquilo que alguém preparou com todo carinho para você, aquele que preparou fala, bom, você não quer, não é importante para você, eu também não vou te dar. É simples assim, irmãos, é simples assim. Se você não valoriza o que Deus tem para você, você perde. Aquilo que você despreza, menospreza, não valoriza, você acaba perdendo. Começa a falar mal do seu emprego. Ah, esse emprego é ruim. Ah, eu não gosto dessas pessoas. Ah, esse chefe. Ah, esse isso. Ah, esse aquilo. Aí tem 50 lá fora orando, pedindo a Deus para ter a condição de estar trabalhando onde você está. Você já parou para pensar nisso? Você está colocando um defeito no seu emprego, mas tem um monte de gente lá orando, pedindo a Deus a oportunidade para estar ali onde você já está. Só que você está colocando um monte de defeito, você está, menosprezando, desvalorizando. Aí Deus fala, esse não quer, aquilo lá quer, está pedindo. Então vou dar para esse aqui, né? Ai, pastor, quando eu casei com esse homem, ele era um galã, agora é um galão. Cuidado que o galão, tem muita gente aí fora querendo um galão, né? Coloca defeito, né? Engordou, é assim, é isso, é aquilo. Irmãos, é aquela história, se você não quer, tem gente aí fora que quer, né? Então, cuidado com o que você desvaloriza. Não desvalorize o seu casamento, não desvalorize o seu cônjuge, não desvalorize o seu emprego, não desvalorize a sua igreja. A igreja é pequena, não tem ar, tem ventilador, os bancos não são almofadados. A gente quer, né, ter bancos almofadados um dia, né? Não é pecado, né? Mas hoje é o que nós temos para te oferecer, né? Mas tem gente que só coloca defeito, só menospreza. Aí daqui a pouco Deus não te permite, né, por algum motivo, estar na presença dele, recebendo a sua palavra, porque simplesmente você começou a falar mal, a menosprezar, a desprezar aquilo que Deus preparou para você. Deus havia preparado uma terra abençoada, com frutos gigantes. Diz que uma uva lá, irmãos, era quase o tamanho de uma bola, né? Ou seja, Deus preparou algo tremendo para o povo, mas o povo começou a colocar defeito na terra por causa dos gigantes que estavam lá. E eu quero dizer para você, querido, não coloque defeito naquilo que Deus escolheu para te abençoar. Existem coisas que Deus determinou na tua vida para ser bênção na sua vida, e só vai ser bênção quando você valorizar. Quem lembra de Naamã?
Naamã, ele tinha qual doença? Lepra, ele era leproso. E ele tinha uma serva na sua casa. E aquela menina, ela, movida pela compaixão de Deus, ela olha para Naamã com compaixão. E ela diz: olha, fala com a mulher de Naamã, se o meu Senhor for lá em Israel, Deus vai curar ele. E Naamã fica todo animado, né? Arruma uma comitiva e tal, e chega lá e vai procurar o profeta Eliseu, seguro de que o profeta ia sair lá, ia colocar a mão na cabeça dele, ia ministrar a cura e ele ia sair de lá curado. Só que ele chega lá, o profeta Eliseu só manda dizer para ele assim, ó: dá 7 mergulhos aonde, irmãos? No Rio Jordão. Aí ele falou: não, ele não deve ser profeta de Deus, esse homem aí. Aí ele já começou, irmãos. Por quê? Porque ele olhava para o Rio Jordão era sujo, as águas do Rio Jordão eram sujas, e ele começou então a botar defeito no Rio Jordão. Ou seja, o Rio Jordão não está à minha altura, porque eu sou Naamã, mas ele não via que ele era leproso. E aí o que aconteceu? Ele estava desistindo, ele estava indo embora. Aí os seus servos foram mais sensatos do que ele, disseram: mas Senhor, não foi dito apenas para o Senhor mergulhar? E se o Senhor mergulhar e for curado, não vale a pena? Aí ele parou para pensar e voltou. Ele estava com raiva, irmãos. Ele ficou com raiva. Sabe o que acontece quando você está com raiva? Você não pensa bem. Já parou para refletir sobre isso? Não tome decisões com raiva. Não tome decisões quando você está com raiva, quando você está com o coração cheio de ira ou de raiva. Às vezes você vai tomar decisões erradas. E ele estava com raiva, e com raiva ele estava tomando uma decisão errada. Ele estava indo embora. Aí alguém foi falar com ele, alguém foi abrir a mente dele, para que ele pudesse ver a besteira que ele estava fazendo. Aí ele voltou, e o que ele fez? Deu 7 mergulhos no Rio Jordão, o rio sujo. Ele disse que na terra dele, os rios de Damasco eram muito mais limpos, mas o que Deus tinha com ele era no Jordão. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Às vezes, aquilo que nós achamos que não está à nossa altura, que não é algo que cabe para nós, é ali que Deus vai trabalhar na nossa vida. É aquela situação que Deus vai usar, não só para curar a nossa enfermidade física, mas para quebrar o orgulho do nosso coração. Porque quando ele dá aqueles 7 mergulhos no Rio Jordão, Deus não somente cura ele da lepra, mas cura ele de um coração orgulhoso. E às vezes, Deus quer nos curar de várias maneiras, e Ele sabe como fazer isso. Ele sabe o que Ele vai usar para fazer uma obra completa na nossa vida, e não uma obra pela metade. Amém, igreja? Nós precisamos entender que Deus não quer que a gente fique no meio do caminho. Então dê valor àquilo que Deus tem preparado para você. Valorize as coisas de Deus na sua vida. Qual é o valor que você tem dado a uma vida de santidade? Qual é o valor que você tem dado a uma vida de oração? Qual é o valor que você tem dado a uma vida de culto na presença do Senhor? Qual é o valor que você tem dado, irmãos, às coisas de Deus na sua vida? Qual é o valor que você tem dado ao evangelismo? Hoje, muitas pessoas não estão valorizando o que é de Deus na sua vida, e por isso estão perdendo essas coisas na sua vida. É tempo de nós valorizarmos o que realmente tem valor, o que precisa realmente ser valorizado na nossa vida. Então valorize, né? Valorize oração, valorize culto, valorize a palavra, valorize louvor, valorize evangelismo, valorize a unidade, a oportunidade de estar na igreja em unidade com seus irmãos. Valorize o que é de Deus na sua vida, e você não vai ficar no meio do caminho. Amém? Você não vai ficar no meio do caminho. Terceiro, irmãos, o que faz as pessoas ficarem no meio do caminho? Ingratidão. Fala para o seu irmão, cuidado com a ingratidão, irmão.
Irmãos, tem um texto que me chama a atenção aqui, versículo e murmurastes, versículo 27, e murmurastes nas vossas tendas, e murmurastes nas vossas tendas. O que é murmurar? Murmurar é reclamar, irmãos. Murmurar é colocar defeito. Murmurar, irmãos, é reclamar das coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Deus havia tirado o povo do Egito, havia aberto o mar vermelho, havia trazido o maná do céu, tirado a água da rocha, carregou o povo no colo, mas o povo ainda estava ingrato. O povo não conseguia reconhecer as bênçãos de Deus. E aí Moisés disse: vocês murmuraram nas suas tendas. Em outras palavras, Deus conhece a sua murmuração dentro da sua tenda. Quando você está dentro da sua tenda e você reclama, Deus está vendo. Deus não vê só a reclamação que você faz dentro da igreja, mas que você faz dentro da sua casa, quando você reclama. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: gratidão, quando você agradece a Deus, Deus recebe como louvor. Gratidão é louvor a Deus. Murmuração, quando você murmura, você está louvando o diabo. A reclamação, a murmuração é louvor ao diabo. Então, o que acontece? Aquele a quem você mais louva na sua vida é quem mais vai agir na sua vida. Ou seja, se você é grato, se você age com gratidão, quem mais age na tua vida é Deus. Agora, se você mais reclama, mais murmura, quem age na sua vida é o diabo. Quem mais você louva é quem mais vai agir na sua vida. Eu quero perguntar para você: quem que está agindo mais na sua vida? O diabo ou Deus? Quem mais está agindo na sua vida? O diabo ou Deus? Irmãos, nós precisamos entender que a gratidão, ela atrai a presença de Deus. Quando você é grato, você atrai a presença de Deus aonde você está. E quando você agradece a Deus, você está preparando o ambiente para que Deus te dê mais. Se você agradece a Deus no pouco, você está se preparando para que Deus te dê o muito. O que a palavra de Deus diz? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É pouco, mas é pouco com Deus. É pouco, mas é debaixo da bênção de Deus. É pouco, mas a mão de Deus está sobre a minha vida. Agradeça o pouco que Deus tem te dado, e amanhã ou depois esse pouco vai se transformar em muito. Amém, irmãos? Vai se transformar em muito, por causa da sua gratidão. Agora, se você murmura, reclama: não está bom meu casamento, não está bom meu trabalho, não está bom a minha igreja, não está bom isso, você está preparando o cenário para que o inimigo trabalhe na sua vida. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer você parar no meio do caminho, por causa das suas murmurações, por causa das suas reclamações. Então, nessa noite, para de murmurar e comece a agradecer. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Irmãos, fazendo um silogismo, se a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, em nada seja ingrato. Amém? O contrário, silogismo, o que é? É um método de raciocínio lógico. Se a Bíblia diz: em tudo dai graças, eu posso traduzir isso do modo inverso, dizendo: em tudo dai graças, em nada seja ingrato, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. O mesmo que agradecer por tudo, agradecer por tudo é o mesmo que em nada ser ingrato. Então, em nada seja ingrato para com o Senhor, e o Senhor vai te abençoar. Amém? Amém, irmãos? Chegando no final, aí o pessoal fica feliz, né? A gente fala do final. Final, irmãos, finish, último tópico. Quem é que fica no meio do caminho? Quem fica no meio do caminho são aqueles que dão mais ouvidos à multidão
que se entregou à incredulidade do que ao Deus que fez a promessa através da sua palavra. Na vida você vai ter duas alternativas, irmão. Ou você crê na palavra de Deus, ou você crê na opinião pública, ou você crê na palavra que vem da maioria. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: a palavra que vem da maioria, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o que Deus tem para a sua vida. A maioria deixou que a voz dos 10 espias entrasse no seu coração, e junto com o que os 10 espias disseram, entrou no coração deles o medo, a insegurança, o desânimo. A voz da multidão colocou na vida deles medo, desânimo, desistência. E a palavra do Senhor colocou no coração de Caleb e de Josué ânimo, força, encorajamento e coragem para enfrentar os desafios. Qual é a voz que está falando mais alto no seu coração nesses dias? É a voz de Deus ou é a voz do mundo? É a voz da opinião pública? É a voz que está aí fora tentando conduzir você num caminho que vai te afastar da presença de Deus? Qual é a voz que está falando mais alto no seu coração nesses dias? Irmãos, como povo de Deus, nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós não podemos acreditar que o mal vai vencer. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão aí: o mal não vai vencer. Às vezes a gente olha para o nosso país e fala: meu Deus, está tudo errado, porque parece que aqueles que fazem o mal, aqueles que maquinam o mal, estão vencendo, estão prevalecendo. E eu lembro, irmãos, que quando no ano passado se iniciou esse processo eleitoral, eu não vou aqui falar nem de contra pessoas, nem a favor de pessoas, estou falando de sistema, Muitos falaram assim: nossa, mas se implantar um socialismo, um comunismo no Brasil, porque parece que a visão da nova ordem mundial é isso, A nova ordem mundial, que são essas pessoas que coordenam o que acontece no mundo, querem implantar um socialismo porque é uma visão de governo que está mais alinhada com os seus propósitos. Então é uma visão de governo onde o Estado passa a ter o poder maior. E para você implantar um comunismo, um socialismo no país, é muito simples. Você vai criando medidas econômicas que vão quebrando as pequenas empresas, quebrando as microempresas, quebrando as médias empresas e fazendo as grandes empresas saírem do país. Porque o que acontece? As pessoas vão perdendo poder de capital, elas vão perdendo poder econômico nas mãos e vão se tornando mais dependentes do Estado. Ou seja, o Estado vai crescendo e o poder de capital das pessoas vai diminuindo. Ou seja, é uma maneira muito sábia, muito inteligente de você implantar um socialismo, um comunismo num país. E eu fico olhando para o rumo que as coisas estão tomando, porque, irmãos, eu não me prendo a essa questão de o preço do feijão está legal, o preço do arroz está legal, o preço da gasolina está legal. Precificação de coisas se tornou moeda de troca no meio político hoje em dia, só para ter o que? A massa, vamos dizer assim, o maior número de pessoas ali em domínio, Agora, o que me chama a atenção são os valores, porque a comida, ela fortalece o teu corpo, mas e os valores éticos, morais e espirituais? Esses formam um caráter, E eu vejo, irmãos, como as coisas estão acontecendo hoje no nosso país, Os valores que estão sendo pregados, é como se tudo aquilo que nós defendemos como certo estivesse sendo jogado no lixo, E aquilo que a gente vê como errado é que está sendo colocado como o padrão a ser seguido. E parece, irmãos, que aqueles que maquinam o mal estão prevalecendo. Porém, eu acredito que existe um Deus que está no governo de todas as coisas. Eu acredito que o Senhor, Ele pode até permitir que aqueles que acham que vão conseguir os seus maus intentos avancem um pouco, mas eu acredito, irmãos, em nome de Jesus, que se nós orarmos, se nós como igreja, primeiro, colocarmos a nossa vida no altar,
Porque não adianta a gente falar, nós vamos orar, mas você não está com a vida no altar, você está vivendo errado, fazendo um monte de coisa errada. Como que você vai falar do errado se você está errado? Começa por aí. O conserto tem que começar aqui dentro. Se a gente quer conserto lá fora, a gente tem que consertar as coisas dentro da casa de Deus. Então eu tenho que consertar a minha vida. Eu estou fazendo o que é errado, então eu tenho que deixar de fazer o que é errado. Eu não estou andando nos caminhos de Deus, eu tenho que andar nos caminhos de Deus. Eu preciso consertar a minha vida, colocar a minha vida no altar. Depois de colocar a minha vida no altar, aí sim eu vou clamar. E eu tenho que ter a certeza de que Deus vai ouvir o nosso clamor e vai fazer o que precisa ser feito. Porque a nossa batalha como igreja nunca foi, irmãos, no âmbito político, nunca foi no âmbito econômico. A nossa batalha é espiritual. Sempre foi. Eu não luto contra pessoas, irmãos, nem A, nem B, nem C. A nossa luta é contra o diabo, amém, irmãos? É contra ele, é contra ele que nós temos que concentrar as nossas atenções, a nossa força. Eu admiro muito aquele jovem deputado federal, Nicolas Ferreira, porque ele gravou um vídeo chamando as igrejas a orarem por 21 dias pelo Brasil. Eu achei, irmãos, tremenda a atitude que ele teve, porque ele falou assim, num vídeo, acho que foi até a irmã Laura que passou para mim, que a nossa luta hoje, ela não é mais no âmbito da carne, não é mais no âmbito político, é no âmbito espiritual. E se nós queremos ver mudança, nós temos que orar. A palavra de Deus diz, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem uma palavra de cura nessa noite para essa nação, para a tua vida, para nós hoje. Mas nós precisamos orar, nós precisamos nos levantar em oração, irmãos. Não adianta a gente ficar falando isso ou aquilo, apontando erro de A, de B. Nós temos que olhar para a nossa vida. A minha vida está no altar? Não está, então eu vou colocar. Nós temos que olhar para a nossa vida, ver o que está errado na nossa vida, alinhar a nossa vida com a vontade de Deus e clamar. E aí eu creio que Deus vai agir, Deus vai operar. Irmãos, Deus tem um compromisso com a sua palavra e não com a palavra dos homens. Se você se firmar na palavra de Deus, Deus vai te dar a vitória baseado na sua palavra. Quando Pedro, irmãos, ele estava lá desanimado porque não havia pescado, o Senhor Jesus diz, vai, entra no mar alto e lança as redes. Pedro diz, sobre a tua palavra lançarei as redes. Quando Pedro estava, irmãos, no barco, e Jesus começa a andar sobre as águas, e Pedro diz, Senhor, eu quero andar sobre as águas. Jesus diz, vem. Sobre aquela palavra, sobre aquele vem de Jesus, Pedro pula nas águas, e as águas se tornam sólidas debaixo dos seus pés. Em outras palavras, irmãos, a palavra do Senhor, ela é fiel e ela se cumpre na nossa vida. O que Deus promete, Ele faz. O que Deus promete, Ele cumpre. Se Ele manda lançar a rede, pode lançar a rede, porque ela vai voltar cheia. Se Ele diz para você, pula do barco e vem, pode pular, porque você vai caminhar sobre as águas. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Então nessa noite eu quero dizer para você, não saia daqui, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo conforme meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas e sejas bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Quem quer ser bem sucedido aí? Então, coloca o teu coração na palavra e deixa a palavra ser o seu guia, deixa a palavra dirigir os seus passos, e Deus te levará ao destino final da bênção que Ele tem para você. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Aleluia. Eu chamo o ministério de louvor aqui.